A inteligência artificial, por mais incrível que pareça, tem um problema fundamental. Ela tende a pensar de um jeito plano. Nessa análise, a gente vai mergulhar no porquê disso ser uma baita limitação e como algumas geometrias curvas super geniais estão ensinando a IA a pensar de formas totalmente novas e muito mais poderosas. E essa pergunta, olha, ela é a chave para tudo. As IAs que temos hoje são fantásticas em tarefas lineares, sabe? Como escrever um texto, uma coisa depois da outra. Mas se a gente pede para ela entender algo que se ramifica, que se espalha, como uma árvore genealógica, aí ela mostra um ponto cego que chega a ser surpreendente. O problema todo está na forma do espaço onde a IA opera. Pensa assim, ó, é como se a IA vivesse numa sala finita, toda organizadinha em grade. Esse é o tal do espaço euclidiano. Só que os dados do mundo real, bom, eles não são planos. Eles são como uma árvore que se ramifica e cresce teoricamente para sempre. Tentar enfiar essa árvore infinita na sala finita é aí que nasce o que os pesquisadores chamam de gargalo de capacidade geométrica. É tipo tentar desenhar a árvore genealógica da humanidade inteira num post-it. Simplesmente não cabe. Bom, se o mapa plano não está dando conta do recado, a solução parece meio óbvia, né? A gente precisa de um mapa melhor, um novo tipo de espaço, que tenha a geometria certinha para os dados que a gente quer representar. E a boa notícia é que esse espaço existe. É o chamado espaço hiperbólico. Para entender, imagina que ele é um pedaço de papel mágico. Quanto mais você se afasta do centro dele, mais área, mais superfície ele ganha. Essa expansão exponencial é o encaixe perfeito para como as hierarquias e as redes crescem. É, basicamente, o mapa ideal para esse tipo de dado. Ok, legal. Então, a gente tem esse papel mágico. Mas e aí? Como é que a gente usa isso na prática? Isso nos leva direto ao centro da nossa análise, que é baseada em 2 artigos de pesquisa. E o que eles mostram é que existem 2 grandes filosofias sobre como aplicar essa geometria nova no dia a dia da IA. O primeiro caminho é o mais pragmático. A gente pode chamar ele de o tradutor. Em vez de jogar tudo que a gente já construiu fora e começar do zero, essa abordagem foca em adaptar o que a gente já tem em mãos. A ideia aqui é genial de tão simples. Pensa só, em vez de começar do zero, a gente pega todo o conhecimento gigantesco que o Mia já aprendeu no seu mapa plano e usa uma ferramenta bem esperta para traduzir e comprimir todo esse conhecimento para o novo mapa curvo. Então, a palavra de ordem aqui é eficiência. A gente começa com um modelo gigante que já foi pré-treinado. Aí a gente constrói esse tradutor, esse projetor, que pega as representações gigantes desse modelo e as mapeia para o espaço hiperbólico, que é muito, mas muito mais compacto. O objetivo é manter o significado, mas ganhar toda a eficiência da nova geometria. Tá, mas quão eficiente isso na prática? Pense em dimensões como se fossem as características que a IA usa para entender um conceito, ok? Esse método consegue pegar representações de 768 dimensões, que é o padrão em muitos modelos grandes, e espremer tudo em apenas 32. E o mais incrível, mantendo o significado essencial. É uma compressão, nossa, uma compressão gigantesca. Agora, vamos dar uma olhada no segundo caminho, que é, digamos, bem mais ambicioso. Se o primeiro era sobre traduzir, este aqui é sobre criar um falante nativo. A ideia é construir uma IA que já nasce pensando em geometria curva, desde o primeiro dia. A palavra-chave aqui é holística. Isso aqui não é um acessório, um plugin. É uma reconstrução do zero. A própria geometria curva dita as regras para todas as partes centrais da IA. Como ela presta atenção, como ela organiza os dados, como ela aprende. Essa IA não está aprendendo uma segunda língua. O espaço hiperbólico é a língua mãe dela. Isso significa, na prática, reinventar a mecânica fundamental da IA. Por exemplo, o mecanismo de atenção padrão que a gente usa hoje é trocado por um que mede a distância geodésica, que nada mais é que o caminho mais curto entre 2 pontos numa superfície curva. Tudo do começo ao fim é pensado para ser nativamente hiperbólico. E quando a gente coloca as 2 filosofias lado a lado, a diferença fica gritante, né? De um lado, o tradutor, que adapta e comprime o que já existe, e o grande desafio dele é não perder informação no caminho. Do outro, o falante nativo, que reconstrói tudo do zero, com o desafio enorme de reinventar as peças mais importantes da IA para essa nova realidade geométrica. Beleza, a gente falou de tradutores, de falantes nativos, mas no fim do dia, para que tudo isso? Por que essa geometria toda, que parece tão complexa, realmente importa? E aqui está o ponto crucial.
Isso vai muito além de um exercício teórico. As aplicações são muito concretas. A gente está falando de modelos de IA bem mais eficientes, que precisam de menos memória, que cabem em hardware menor. Modelos que finalmente conseguem entender a complexidade de estruturas como a árvore da vida na biologia ou redes gigantes de conhecimento. Isso abre portas para avanços em tudo, desde a busca de informação até a descoberta de novos remédios. No final das contas, a grande lição é esta. Para resolver problemas que são complexos por natureza, a gente precisa que a geometria da IA combine com a geometria dos dados. Não dá para mapear uma árvore numa linha reta sem perder muita coisa no processo. É tudo sobre dar para a IA um mapa mental certo para o problema certo. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Se só redesenhar o mapa mental da IA para entender hierarquias já abre todas essas possibilidades, o que mais a gente poderia destravar se ensinássemos a IA a pensar em formas ainda mais estranhas, ainda mais complexas? As possibilidades, sinceramente, são fascinantes. Valeu?